Os três inimigos do cristão: o diabo, a carne e o mundo. O primeiro tópico nos fala sobre o diabo. A existência do diabo como pessoa é descrita desde o primeiro livro da Bíblia e nós não podemos ignorar os seus ardis. O diabo é um ser real. O segundo inimigo do cristão é a carne, que pode referir ao corpo, mas também à natureza humana caída, às obras da carne, conforme Gálatas 5:19. E por fim, no terceiro tópico, o terceiro inimigo do cristão, o mundo, que apresenta três níveis de vícios infames: os desejos, concupiscência da carne, dos olhos e a soberba da vida, conforme 1 de João, no capítulo 2, versos 15 ao 17. No entanto, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar, mas em Cristo somos mais do que vencedores. E conforme Tiago 4:7 nos diz: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti o diabo, e ele fugirá de vós. A paz do Senhor Jesus, bem-vindo ao ROAS EBD com esta pré-aula prática e objetiva das lições bíblicas pela CPAD Classe Adultos, neste segundo trimestre de 2024, com essa temática, a carreira que nos está proposta, o caminho da salvação, santidade, perseverança para chegar ao céu. O comentarista, pastor Osiel Gomes. Pela graça de Deus, sou presbítero e professor Idailton Ruas. E quero te agradecer pelo apoio, carinho, interação, pelos comentários, o like e também o compartilhamento desta lição e também das lições anteriores que estão na playlist deste canal. O meu forte abraço aos irmãos de Minas Gerais, aos meus pais, aos irmãos do Rio Grande do Sul, nossos irmãos daqui de Santa Catarina, Joinville, nossos amigos, presbíteros, professores, bem como de todo o Brasil. Agradeço pela interação e apoio nesse projeto. Que Deus continue abençoando e retribuindo a cada um de vocês pelo apoio, pelo incentivo nessa caminhada, nesse projeto, para a glória de Deus. Vamos à lição de número 5, para o dia 5 de maio de 2024. Os inimigos do cristão: o diabo, a carne e o mundo. O texto áureo nos diz: se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Gálatas 5, verso 25 e 26. Esse versículo nos faz lembrar da lição de número 1, que nos falou sobre o novo nascimento e naquele diálogo de Jesus com Nicodemos, onde Jesus disse para ele: Nicodemos, é necessário nascer de novo, nascer da água e do Espírito, nascer do alto, gerado pelo Espírito Santo e pela palavra. Isso é viver no Espírito e andar no Espírito. E em João 3:6, o Senhor foi enfático a dizer: o que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. E nesse contexto de Gálatas 5, versos 16 ao 24, nós podemos ver as obras da carne. Vamos ao texto? As obras da carne e o fruto do Espírito. Gálatas 5, 16 em diante. Digo, porém, andai no Espírito, e não cumprirei os desejos, as concupiscências da carne. Porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. E estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Verso 18. Mas, se sois guiado pelo Espírito, não estáis debaixo da lei.
porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Aleluia. Na sequência, a verdade prática nos diz, na jornada da fé, há inimigos que tentam nos atrapalhar: o diabo, a carne e o mundo. Mas, em Cristo, somos mais do que vencedores. E Tiago, no capítulo 4, verso 7, ele nos dá uma receita especial que diz: sujeitai-vos, pois, a Deus. Sujeitai é obedecer, viver a palavra. Primeiro é sujeitai-vos, pois, a Deus. Obedeça a palavra. Viva a palavra, viva em obediência e consagração e quebrantamento. A partir disso, teremos força para resistir. Uma resistência constante até o fim, sujeitando a Deus, resistindo o diabo, e ele fugirá de vós. Glória a Deus. A leitura bíblica que fundamenta essa lição está em Romanos, no capítulo 6, versos 11 ao 14, e também o segundo texto complementar de 1 João 2, 15 ao 17, mas enfatizado no terceiro tópico dessa lição. Vamos à leitura. Romanos 6, versos 11 ao 14, que diz: assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado, mas vivos para Deus, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para lhes obedecerdes em suas concupiscências, em seus desejos. Verso 13: não tampouco apresentai os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivo dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Verso 14: porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Glória a Deus. 1 João 2,15: não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Verso 16: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa, e as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Aleluia. Os objetivos desta lição, de acordo com os respectivos tópicos, são: primeiro, identificar o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Segundo, explicar o conceito bíblico da palavra carne. E terceiro, apresentar o termo mundo, enfatizando os 3 níveis de vícios infames de acordo com a lição. Já introduzindo esta lição, a palavra de Deus identifica 3 grandes inimigos que se colocam diante de nós ao longo desta carreira cristã, dessa trajetória que nos está proposta: o diabo, a carne e o mundo. E estes 3 inimigos, eles buscam nos atrapalhar, minar a nossa fé com dardos inflamáveis, com setas malignas, nesse contexto da nossa trajetória, usando de diversas e várias estratagemas, pessoas, dentro da igreja, fora da igreja, no trabalho, na política, no comércio, na escola. São vários ataques. Dentro desse contexto, no mundo social, em nossa trajetória, o lado externo, temos aí o diabo e o mundo. Mas ele enfatiza que a
carne, porém, está do lado de dentro. É a nossa natureza pecaminosa. Devemos também ter cuidado de lidar com um desses inimigos, que somos nós mesmos, a nossa carne, a velha natureza, o velho homem, que vez por outra quer ressuscitar. Mas quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Não deixa essa velha natureza ressuscitar. Não vivemos mais nós. Cristo vive em nós e nós temos a mente de Cristo. Isso me faz lembrar de Davi, no seu contexto, onde ele, na sua oração de confissão e de quebrantamento, ele busca ao Senhor e diz ao Senhor: eu conheço o meu pecado, eu conheço as minhas fragilidades. Em Salmo de número 51, verso 3 e 4, que diz: pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado, que estão sempre diante de mim. Isso quer dizer que a natureza pecaminosa de Davi estava cada vez latente na sua vida e precisava de um quebrantamento, e ele pede perdão ao Senhor. Eu pequei contra ti, somente contra ti eu pequei. E o comentarista nos faz lembrar, para que nós tenhamos essa atenção. A carne está para o lado de dentro, a nossa natureza pecaminosa, e devemos vigiar, santificar nos nossos membros, apresentando ao Senhor corpo, alma e espírito, irrepreensíveis diante do Senhor nessa caminhada, para que não venhamos permitir que nós perdemos batalhas no contexto espiritual através da velha natureza, a natureza pecaminosa. Por fim, Paulo escreve aos Efésios, no capítulo 2, versos 2 e 3, fazendo um recorte, um resumo desses três inimigos do cristão: o diabo, o mundo e a carne. E o apóstolo Paulo nos diz assim, Efésios 2, versos 2 e 3, em que no outro tempo andaste segundo o curso deste mundo. A nossa velha natureza, nós andávamos no curso deste mundo, fazendo tudo o que a nossa carne queria que nós fizéssemos nesse curso desse mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, o diabo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Verso 3, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, concupiscências da carne, infames, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como também em outros tempos. Mas Deus, aleluia, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, nos amou. Glória a Deus. Estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vivificou-nos juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Glória a Deus. Aleluia. A palavra-chave desta lição é inimigos, que quer dizer aquilo que não é amigo, aquilo que faz oposição, aquilo que é nocivo, procura prejudicar, não é amigo, é o contrário, é adversário. E contra o reino de Deus, temos o reino das trevas. Contra as potestades celestiais, temos as potestades do mal, infernais. E nós entendemos que essa batalha, ela é espiritual. E o apóstolo Paulo nos leva ao entendimento de que a nossa guerra nessa batalha espiritual não é contra a carne ou contra o sangue,
mas é contra as hostes infernais nas regiões celestiais. E nós temos esse adversário, os inimigos, o mundo, a carne e o diabo nesta batalha. E 1 Pedro 5, 8 e 9 nos diz: contra estes inimigos, sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, o adversário, o inimigo, ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando oportunidades a quem possa tragar, ao qual resistir firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. Glória a Deus. Embora que ao derredor ele está bramando a quem possa tragar, ao nosso redor está o anjo do Senhor, que acampa ao lado, ao redor daqueles que o temem e os livram. Glória a Deus. Vamos ao primeiro tópico desta lição. O primeiro inimigo do cristão, o diabo. Mas antes, se você é novo por aqui e ainda não é inscrito nesse canal, se inscreva, comente, compartilhe, deixe seu like, nos informe de onde você está assistindo esse vídeo, a sua interação, a sua recepção, e vai ser uma honra te atender, interagir com você nesse projeto. Vamos ao primeiro tópico desta lição. Primeiro tópico da lição, o primeiro inimigo do cristão, o diabo. Primeiro ponto, o diabo ele é real. O apóstolo Paulo nos diz em 2 Coríntios 2 e 11, porque não ignoramos os seus ardis. E o comentarista nos diz aqui que a existência do diabo como pessoa, como ser, é descrita desde o primeiro livro da Bíblia. No Antigo Testamento, nas ações de Satanás são descritas no livro de Gênesis, 1 Crônicas, Jó, Salmos, Ezequiel e Zacarias. Já no Novo Testamento mostra a atuação do diabo por cerca de 25 vezes das 29 passagens dos evangelhos em que Jesus o menciona. Em seu ministério, nosso Senhor atesta a realidade de Satanás. Mateus 13:39 e Lucas 11 e 18. Por isso devemos sujeitar a Deus, resistir o diabo e ele fugirá de vós. E tomarmos toda a armadura de Deus para vencermos essa batalha espiritual, conforme Efésios capítulo 6. No segundo ponto, a descrição de Satanás. As Escrituras Sagradas descrevem Satanás como ser espiritual, que pertencia a uma ordem angelical dos querubins, sendo o mais exaltado deles, conforme Ezequiel 28, 12 e 14. E em Judas, verso 9, por ele pertencer a uma ordem elevada, está registrado que o arcanjo Miguel contendeu com Satanás a respeito do corpo de Moisés, mas não ousou pronunciar palavras de juízo e de maldição contra ele. De fato, Satanás é o chefe dos anjos caídos. Ele possui poder, porém as suas ações estão limitadas, mas é visto como o Deus deste século, o príncipe da potestade do ar, conforme 2 Coríntios 4 e 4 e Efésios 2 e 2. Também podemos afirmar que Satanás é um ser que possui personalidade, ou seja, ele tem inteligência, raiva, desejos, a vontade própria. E o nosso Senhor Jesus considerava Satanás como uma pessoa e, por isso, usou pronomes pessoais para referir-se a ele nessa identidade do inimigo e os seus nomes, que a Bíblia também o descreve como serpente, devido à sua sagacidade, à sua astúcia, em Gênesis 3 e 1. Satanás também é mencionado, o nome Satanás também é mencionado 52 vezes como adversário
O opositor, o diabo, aparece 35 vezes, acusador, maligno, revela o seu caráter. O dragão vermelho revela a sua ferocidade. O tentador, na ação tentadora, no campo da mentira, da imoralidade. O enganador, o Beelzebul, chefe dos demônios, Belial, a pessoa má, sem valor. Esses nomes revelam uma natureza cruel, perversa e destruidora do nosso inimigo. Por isso, oremos e vigiemos. Conforme João 10:10, nesse contexto de obras da carne, da maldade, da sua malignidade. João 10:10 diz que o ladrão, ele vem para roubar, matar e destruir. Mas Jesus, ele veio para dar vida e vida em abundância. Já em Efésios, capítulo 6, versos 10 e 12, nos dá armas espirituais para combater este inimigo, o diabo. Olha o que Paulo nos diz. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos na força do seu poder. Verso 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Verso 12. Porque não temos que lutar contra a carne, nem contra o sangue, mas sim contra os principados e contra a potestade, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Aí ele dá a receita, toma, verso 13. Portanto, tomai toda a armadura para que possais resistir no dia mau. E havendo feito tudo isso, se equipado, preparado, fiquem firmes. Estai, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e a couraça da justiça. Glória a Deus. Verso 15. E calçado os pés na preparação do evangelho da paz. 16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Depois disso tudo, verso 18. Orando em todo tempo, com toda oração e súplica no Espírito, vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Glória a Deus. Ainda nesse primeiro tópico desta lição, o primeiro inimigo do cristão, o diabo, vimos que até mesmo o Senhor Jesus não ficou isento da tentação do diabo, conforme Lucas 4, verso 1 ao 13, que nos diz: E Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito Santo ao deserto. Durante 40 dias foi tentado pelo diabo, e naqueles dias não comeu coisa alguma, e terminando eles, teve fome. E o diabo lhe disse: Se tu és filho de Deus, diz a esta pedra que transforma em pão. E Jesus lhe respondeu dizendo: Está escrito que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. E o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe um momento do tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: Dar-te-ei todo este poder e glória, porque a mim foi entregue, dou a quem eu quero. Portanto, se tu me adorares, tudo será teu. E Jesus, respondendo, verso 8, disse: Vai-te, Satanás, porque está escrito, aleluia, adorarás o Senhor teu Deus e só a Ele servirás. Ele não desistiu, levou-o também a Jerusalém e pô-lo sob o pináculo do templo e disse: se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito:
mandará aos seus anjos acerca de ti que te guardem, dará ordem ao teu respeito. Verso 11, que te sustentam nas mãos para que nunca tropece com o teu pé em alguma pedra. E Jesus respondendo lhe disse, não tentarás o Senhor teu Deus. Aleluia. E acabando a tentação, ausentou-se dele, o diabo ausentou-se dele por algum momento, por algum tempo. Então veja, queridos, até o próprio Senhor Jesus, no momento de consagração, de jejum, de quebrantamento, ele foi confrontado, tentado por Satanás. Mas o Senhor Jesus, ele conhecia a palavra, ele vivia a palavra, embora que também Satanás, o diabo, conhecia a palavra. E você vê que houve citações bíblicas de Satanás e Jesus refutou com a Bíblia, mas também está escrito, Por isso, nós devemos manter a sujeição à palavra de Deus, estudar a palavra, viver a palavra e aplicar a palavra da forma que ela é, para combater as heresias e os dardos inflamáveis do maligno. E eu aprendo muito com o Senhor Jesus em sua graça, em sua sabedoria. Mas o que me chama a atenção é que no verso 13, Lucas 4:13, e acabando aquela tentação, o diabo ausentou dele por um tempo. E conosco também é assim. Em nossas batalhas, em nossas pelejas, o diabo pode dar uma trégua, mas permanece ao derredor, esperando uma outra oportunidade, uma outra ocasião, um outro momento, um outro contexto. Mas se nós ficarmos firmes na rocha, na palavra, com a armadura de Deus, venceremos para a glória e honra do nome do Senhor Jesus. Aleluia! Vamos ao segundo tópico desta lição, o segundo inimigo do cristão, a carne. Segundo tópico, o segundo inimigo do cristão, a carne. Primeiro ponto, o conceito bíblico de carne. Há 4 definições para a palavra carne na Bíblia. O primeiro, tecido muscular do corpo humano e dos animais, Gênesis 2:21. O segundo, o corpo humano inteiro, Êxodo 4:7. O terceiro, o ser humano segundo a sua fragilidade, a sua mortalidade, Salmo 78, verso 39. E por fim, no quarto, a natureza humana pecaminosa. É essa que é evidenciada dentro do conceito bíblico de o inimigo do cristão, a carne, que é a sua natureza humana pecaminosa, conforme as obras da carne, de Gálatas 5:19. Nessa expressão da concupiscências, desejos infames da carne, a natureza pecaminosa, nessa grande relevância de 1 João 2:16, que refere-se à satisfação carnal em todas as suas dimensões pecaminosas, como a glutonaria, sensualidade, bebedeira, relações sexuais ilícitas, na busca pelo prazer individual, nessa dita tendência pecaminosa da carne, com o egoísmo em grau elevado. Segundo ponto, a carne no Novo Testamento. Nessa perspectiva do Novo Testamento, o termo carne faz referência direta à totalidade da natureza humana pecaminosa. E o apóstolo Paulo, em suas cartas, ele evidencia que essa natureza humana dominada pela carne pode produzir as obras da carne, o pecado. E ele fala aos Gálatas, no capítulo 3, versos 5 ao 9, que nos diz: portanto, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena, à carne. Faça morrer
essa natureza pecaminosa da carne, Colossenses 3:5. E que natureza é essa? A imoralidade sexual, a impureza, paixões, maus desejos, a avareza, que é a idolatria. Verso 6. Por causa destas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Verso 7. Vocês também andaram nessas mesmas coisas no passado, quando viviam nelas. Agora, porém, abandonem igualmente todas estas coisas: a ira, a indignação, a maldade, a blasfêmia, a linguagem obscena no falar. Verso 9. Não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza em suas práticas e nasceram de novo, foram regenerados. E por fim, verso 10, se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento. Aleluia! Segundo a imagem desse Deus que o criou. Glória a Deus. Terceiro ponto desse segundo inimigo do cristão, a carne, nos diz a perspectiva doutrinária da palavra carne. Doutrinariamente, a carne é a natureza humana depois da queda de Adão, como vimos a expressão carne, que pode ser usada para referir ao corpo humano, de 1 Coríntios 15 e 39, mas também a natureza pecaminosa de Romanos 8 e 6. Nesse sentido, embora uma mesma palavra possa trazer sentidos diferentes, não há razão de confundir-se entre carne como corpo e carne como a natureza pecaminosa, pois o que é produzido pela natureza pecaminosa logo é reconhecido como, por exemplo, a idolatria é uma obra da carne, ou seja, da natureza humana pecaminosa. E o apóstolo Paulo, ele nos faz lembrar esse contexto já em 1 Coríntios, no capítulo 15, onde ele fala da restauração desse corpo. 1 Coríntios 15, verso 53, ele diz assim: porque é necessário que este corpo corruptível, essa carne, se revista da incorruptibilidade, e que o corpo mortal se revista da imortalidade. Enquanto esse corpo corruptível, essa carne, se revestir da incorruptibilidade e o que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte pela vitória. Onde está a morte, a sua vitória? Onde está a morte, o seu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado, a lei. Aleluia! Mas graças a Deus que nos dá vitória por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Já em Romanos no capítulo 8, versos 4 a 8, e eu também quero ler a partir do versículo 1, nesse contexto da vida no Espírito, viver no Espírito e não na carne. Olha o que o apóstolo diz aos romanos: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei, do pecado e da morte. Verso 3. Porque aquilo que a lei não podia fazer por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne, a fim de que a exigência da lei se cumprisse em nós, que não vivemos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Os que vivem segundo a carne se inclinam para as coisas da carne, mas quem vive segundo o Espírito se inclinam para as coisas do Espírito. Aleluia! Pois a inclinação da carne é morte, mas do Espírito é a vida e paz. Verso 7. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto,
Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Aleluia. Vamos ao terceiro e último tópico desta lição. Vamos ao terceiro e último tópico desta lição. Logo após esse tópico, iremos concluir a lição e também faremos uma oração por você e pela sua família. Se ainda você não é inscrito nesse canal, é novo por aqui, se inscreva, deixe o seu like, comente e compartilhe. O mundo, o terceiro inimigo do cristão. Primeiro ponto, perspectivas bíblicas da palavra mundo. E vemos aqui as 5 conotações, o comentarista coloca na lição, 5 conotações bíblicas para a palavra mundo. Primeiro, terra, Salmo 24:1, conjunto das nações conhecidas. 1 Reis 10:23, a raça humana, Salmo 9, aí, verso 8. O universo, Romanos 1:20. E o verso 5, que encaixa nesse contexto dos inimigos do cristão, os que se opõem a Deus. Este tem o diabo como chefe e vive na impiedade, conforme João 12:31, 15 e 18. De modo geral, a Bíblia usa a palavra mundo para descrever 2 grandes realidades. Primeiro, o planeta Terra e seus habitantes, Salmo 19, verso 4. E, segundo, as pessoas que vivem de maneira independente a Deus. A passagem de 1 João 2:15, quando diz para não amarmos o mundo, a ideia é a de que uma sociedade separada de Cristo e que se manifesta contrariamente a Deus, pois está dominada pelos vícios mais infames, cujas ações não condizem com a vontade de Deus. E nessa epístola, vemos aqui os vícios classificados em 3 níveis de concupiscências, 3 níveis infames: concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e a soberba da vida, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, a segunda parte, 1 João 2, 15 e 17. Mas vamos aos 3 níveis de vícios infames. Primeiro, a concupiscência da carne. O que seria isso? Tem a ver com a natureza humana, completamente dominada pelo pecado, corrompida, caída, todo ato do corpo para fins maléficos e imorais. A concupiscência dos olhos, a cobiça, o desejo dos olhos da carne, isso tem a ver com tudo que envolve a mente, a imaginação. Ela cria desejos pelas coisas pecaminosas, aquilo que é oferecido nas orgias, músicas, filmes, literaturas e arte para ceder aos desejos carnais, sexuais, para alimentar a carne e todos os desejos. Isso me faz lembrar de Davi, Urias, Betseba, conforme nós vemos em 2 Samuel, no capítulo 11, versos 2 e 3, que diz o texto, 2 Samuel 11, 2 e 3, onde Davi, alimentando a sua carne, concupiscência da carne, desejo dos olhos, em uma tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço do palácio real, furtou de ir à guerra, e dali ele viu uma mulher que estava tomando banho. Ela era muito bonita. Davi mandou perguntar quem era e disse-lhe: é Betseba, filha de Eliã e mulher de Urias, o heteu. E a partir disso, no decorrer dos versículos, se relata a história onde que a cobiça, a concupiscência, Davi peca. Ele cai em adultério com Betseba, planeja a morte de Urias e praticamente ele aprofunda nesse desejo da carne e manipulações em cima desse pecado, devido a essa sua fraqueza
na carne, nessas concupiscências, bem como um outro contexto de Sansão e Dalila. Nós vimos em Juízes, no capítulo 16, onde esse nazireu de Deus, esse consagrado a Deus, ele desonra a palavra, desonra a família após ser consagrado, e com a concupiscência da carne, dos olhos, ele cobiçou Dalila. E diz o texto, que é de Juízes 16:4, depois disso, Sansão se apaixonou por uma mulher do vale de Soreque, o qual chamava Dalila. Então os governantes dos filisteus foram falar com ela e lhe disseram: convença-o a revelar em que consiste a sua força e como poderíamos dominá-lo e amarrá-lo para que assim possamos subjugá-lo. Cada um de nós dará a você 1.100 moedas de prata. Veja bem com quem que Sansão fez aliança. E num momento ela traiu Sansão, Sansão brincou com essa mulher, com o segredo, com aquilo que Deus tinha dado para ele, a unção sobre ele, e ele não soube lidar com a graça ou com a unção de Deus na vida dele. E acabou sendo traído, morto pelos filisteus, envergonhado. Isso percebe-se que é a concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, em não fazer a vontade do Senhor e não resistir o dia mau nessa contaminação da carne. Por fim, o terceiro nível de vícios infames, além da concupiscência da carne, concupiscência dos olhos, a soberba da vida. Mas o que vem a ser isso? A soberba da vida, esse nível de vício expressa a autoglorificação do homem, onde ele busca a vanglória para si mesmo, através da autoglorificação. O pecado denota o seu egoísmo, a sua prepotência, a sua altivez de espírito. É um homem ateísta, é um homem da atualidade desprezando o Criador em uma oposição deliberada. E quando eu olho para a Bíblia, o Senhor, ele não divide a sua glória com ninguém. Vamos ao texto de Isaías 42, verso 8. Eu sou o Senhor, este é o meu nome, não darei a ninguém a minha glória, nem a minha honra às imagens de escultura. O Senhor não divide a glória dele com ninguém. E quando eu olho para os soberbos na Bíblia, eu vejo, conforme Tiago, verso 4, Tiago, verso 4 e 6, que o Senhor, ele resiste aos soberbos e exalta aos humildes. E quando eu olho para Atos dos Apóstolos, capítulo 12, verso 21 ao 23, Herodes foi comido por bicho, por vermes, por buscar a glória para si. Vamos ao texto. Em um dia designado, Herodes, vestido de traje real, assentado no trono, dirigiu-lhes a palavra. E o povo gritava: é a voz de um Deus, e não de um homem. No mesmo instante, o anjo do Senhor feriu a Herodes por ele não haver dado glória a Deus, e foi comido de vermes, comido de bicho, e morreu. A soberba no trono, e Deus destronou ele, sendo comido por bicho. Também Nabucodonosor, em Daniel capítulo 4, verso 30 ao 33. Veja a soberba desse rei. O rei disse: não é esta a grande Babilônia que eu construí para a casa real com o meu grandioso poder? Veja a prepotência, a soberba de Nabucodonosor para a glória da minha majestade. Daniel 4:31. Enquanto o rei ainda falava, veio a voz do céu que disse: a você, rei Nabucodonosor, se anuncia o seguinte: este reino lhe foi tirado. Você será expulso do meio das pessoas e a sua morada será com os animais selvagens. Você comerá capim como os bois e passarão 7 tempos
até que você reconheça que o Altíssimo, aleluia, tem domínio sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Verso 33 de Daniel, capítulo 4. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor. Ele foi expulso do meio das pessoas e começou a comer capim como os bois. E o seu corpo foi molhado pelo orvalho do céu, até que lhes cresceram os cabelos como as penas da águia e as suas unhas como as garras de aves. Verso 34. Mas o fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu e recuperei o meu entendimento. Houve um quebrantamento, houve um arrependimento. Então eu bendize ao Altíssimo e louvei e glorifiquei aquele que vive para sempre. O seu domínio é eterno e o seu reino se estende de geração em geração. Aleluia. Amados, devemos entender que a glória pertence ao Senhor nosso Deus. Conforme a Romanos 11 e 33, onde ele louva a Deus, sem soberba, com graça, com sabedoria, dizendo, Romanos 11 e 33, ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus, quão inexplicáveis são os seus juízos e quão insondáveis são os teus caminhos. Pois quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro, ou quem o primeiro deu alguma coisa a Deus para que lhe seja restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele seja glória para sempre. Amém. Aleluia. Concluindo esta lição, o apóstolo Pedro adverte a respeito do plano do inimigo em nos tragar. 1 Pedro 5 e 8, ele está ao derredor procurando uma brecha, uma oportunidade, uma palavra frívola, uma contenda, um motim, uma obra da carne para que ele possa agir. A ação diabólica é feita mediante aos ataques do inimigo. Então, para não ceder aos seus ardis, precisamos viver constantemente sob a presença do Espírito Santo, preparados e fortalecidos em Deus e tomando posse de toda a armadura de Deus, conforme Efésios 6, para nos resistir nos dias maus. Glória a Deus. Quero orar com você e por você nesse momento. Grandioso e amado Deus, após essa aula ministrada, Senhor, aprendemos com mais graça, com mais entendimento sobre esses três inimigos do cristão: o mundo, a carne e o diabo. Senhor, fortaleça-nos. Senhor, nos dê graça, nos dê força, nos dê estratégia. Nos dê momentos, Senhor, de consagração para nós, Senhor, subjugarmos a nossa carne em quebrantamento, em disciplina interior, jejum, consagração, leitura da Bíblia, para que, Pai, nós não venhamos a cair nas ciladas deste mundo, na cilada de Satanás, mas dominarmos, Senhor, a nossa carne, os nossos impulsos, para que a nossa carne continue morta, mortificada em Cristo, na cruz. E o que possa transbordar em nós, Senhor, é a nova natureza de um corpo regenerado e gerado pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. Que possamos entender, Pai, que a guerra não é contra a carne, não é contra o sangue, não é contra pessoas, famílias, o sistema eclesiástico, bastidores de convenções, igrejas, mas a guerra é espiritual, para parar o reino de Deus, para parar a igreja, para gerar escândalos no lar, na família, na comunidade, onde nós devemos ser luz e sal da terra. Fortaleça-nos,
Nos dê discernimento, Senhor, para nós superarmos as adversidades e fazer com que nós possamos, Senhor, frutificar as virtudes do Espírito de Gálatas 5:22, resistindo às obras da carne, para a glória e honra do teu nome, Senhor. É o que nós te pedimos. Nos ajude, Senhor, a vencer os nossos inimigos e seguir nessa trajetória até o final, vestidos e revestidos com o teu poder e tomando posse de todas as armaduras de Deus. E após isso, Senhor, permanecermos orando com graça por todos os santos até o final dessa caminhada. É a nossa oração. Amém e amém. Muito obrigado por estar conosco até o final desta pré-aula aqui no Ruas EBD. Que Deus continue te abençoando, você, seu lar, sua família, o seu ministério, aonde você congrega, e que Deus possa te guardar e te livrar, te dar estratégia para resistir e vencer estes inimigos nessa caminhada, para que muito em breve nós estejamos com o Senhor na glória para todos sempre. Gratidão, obrigado, que Deus abençoe a Escola Bíblica Dominical aí na sua igreja. Se você ainda não é inscrito ou não deixou o seu like, deixa o seu like, se inscreva, comente, compartilhe e abençoe também outras pessoas com esse estudo bíblico, bem como as demais lições anteriores que estão na playlist neste canal, a lição número 1, Novo Nascimento, a lição número 2, a escolha entre a porta estreita e a porta larga, a lição número 3, o céu, o destino do cristão, a lição número 4, como se conduzir nessa caminhada. Compartilhe essas lições, evangelize e assim nós vamos amadurecendo na fé cristã com mais conhecimento e graça até chegar o dia do arrebatamento da igreja. O meu muito obrigado pela sua atenção e que Deus vos abençoe.